Bom, olá para vocês. Nós vamos começar agora a nossa correção das atividades da semana 4 do PET, né? Do PET 2. O nosso assunto é osmoscopia ou osmose. Aí o que a gente já sabe? Que a osmose é a passagem espontânea de um solvente, né? Por uma membrana semipermeável, migrando de um meio hipotônico para um meio hipertônico, certinho? Sempre vai migrar de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Então vamos às questões, certo? A primeira questão fala assim, ó: os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, ficava preservada do ataque bacteriano. Esse processo primitivo de conservação é usado até hoje no processo de carne de sol, né? E como é que se chama esse processo? Chama-se osmose. Então, o que ocorre é porque quando você adiciona o sal à carne, ela vai sofrer uma desidratação, que a gente chama de osmose, né? E essa desidratação, ela vai diminuir a proliferação de micro-organismos, né? Ao mesmo tempo em que o excesso de sal faz com que as células dos micro-organismos que poderiam deteriorar a carne percam água por osmose. E nesse processo de perda de água, eles acabam morrendo. Então, a osmose vai servir, além de retirar a água, também para matar os micro-organismos, porque a tendência de toda célula hipertônica é receber mais líquido. Toda célula hipotônica, a tendência é o quê? É ela perder mais líquido. Então, quando você coloca o sal na carne, ela vai ficar um meio hipertônico e vai retirar a água. Então, além de retirar a água da carne, também retira a água das células dos micro-organismos, né? Eles acabam por morrer. Na questão número 2, tem uma figura, né, mostrando duas soluções de glicose. O que a gente já pode observar? Que a primeira solução, ela é menos concentrada do que a segunda solução. Como é que eu sei disso? Porque a primeira solução falou que a glicose é 0,2 molar, quer dizer, eu vou ter 0,2 mol por litro. A segunda solução falou que a glicose 0,5 molar, significa que eu vou ter meio mol de glicose por litro de solução. Aí, o que perguntou aqui? Pela análise da figura, lembrando que isso aqui é uma membrana semipermeável, né? Ou seja, é uma membrana por onde só passam líquidos, não passam sólidos. Então, pela análise da figura, pode-se afirmar que após algum tempo, o que vai acontecer? A gente pode analisar cada caso. O aumento do nível da solução A, essa solução é hipotônica, essa solução é hipertônica. O que é uma solução hipotônica? Uma solução de baixa concentração. O que é uma solução hipertônica? É uma solução de alta concentração. E o que acontece com a osmose? A osmose, a gente vai migrar o solvente da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Então, se está migrando de A para B, a solução A certamente vai diminuir o nível e não aumentar. A letra B, aumento da concentração da solução B. Se a solução B está recebendo mais líquido, ela vai estar diminuindo sua concentração. Letra C, aumento da concentração da solução A. Com certeza, por quê? Porque se eu tenho líquido saindo de A para B, então está diminuindo a quantidade de solvente. Se a quantidade de solvente diminui, automaticamente vai aumentar a concentração. Então, seria a letra C. Vamos fechar as outras. Diminuição do nível da solução B. Não, por quê? Porque está migrando o líquido de A para B. Então, a tendência é o nível da solução A aumentar a quantidade, o volume disso aqui.
Letra E, diminuição da concentração da solução A. Se A está perdendo solvente, ela vai estar aumentando a concentração e não diminuindo. Então, certo? Então, vai migrar daqui para lá. Aí eu coloquei a explicação aqui. Depois, se vocês quiserem ler com calma, direitinho, tá tudo aqui. Tá bom? A próxima. Entre os fatos referidos a seguir, aí tem 4 fatos diferentes. O primeiro falou: uma solução de sal de cozinha pode permanecer líquida mesmo quando resfriada até cerca de menos 20 graus. Tal propriedade é usada na fabricação de sorvete. Quando você fala de adição de soluto numa solução resfriada, a gente está falando de crioscopia. Deixa eu escrever aqui. Crioscopia. Certo? Só para a gente lembrar. Então, isso aqui é crioscopia. Deixa eu pôr de vermelhinho. A próxima. O sal adicionado à salada de frutas provoca um aumento no volume do caldo. O que aconteceu? Quando eu adicionei o sal à salada, o açúcar à salada, perdão, quando eu adicionei o açúcar à salada, o que aconteceu? Vai migrar, né? Lembra? Vai migrar o solvente do meio mais concentrado, que no caso são as frutas, para o meio menos concentrado, que é o caldo. Então, está saindo líquido. Isso aqui chama-se osmose ou osmoscopia, certo? A próxima, a adição de sal de cozinha à carne bovina é utilizada na fabricação de charque. Também já falamos isso, né? Que o sal é adicionado para poder conservar por mais tempo, livrando de micro-organismos e do excesso de água, então também é uma osmose. No último caso aqui, o ponto de ebulição da água do mar é maior que o ponto de ebulição da água pura. O que a gente sabe? A adição de um soluto não volátil à água aumenta o seu ponto de ebulição. Isso se chama ebulioscopia, certo? Então, aí a pergunta é: aqueles que podem ser explicados pela mesma propriedade coligativa são quais? O segundo e o terceiro, porque os dois estão falando de quê? De osmose. Nos demais são propriedades diferentes, certinho? Aí até coloquei aqui de novo para vocês verem, explicando cada um, né? Criometria ou crioscopia, aqui a osmose, né? As frutas através da membrana das células vegetais migra do meio desse para o mais concentrado. Esse também é a carne, né? Também migra para o mais concentrado. E aqui é a ebuliometria ou ebulioscopia, certo? Tanto faz um termo como o outro. Então, apenas o 2 e o 3. Quarta questão. São algumas perguntas. Ao colocar-se uma célula vegetal normal numa solução salina concentrada, observar-se-á que ela começará a enrugar e murchar. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que a célula vegetal encontra-se no meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina. Não, na verdade, até coloquei aqui, ó, no meio mais concentrado em relação à sua própria concentração. Então, quem está mais concentrado, na verdade, não é a célula, é o meio onde ela está. Então, na verdade, o meio seria hipertônico, mais concentrado. Há uma diferença de pressão, chamada de osmótica, entre a solução celular e a solução salina do meio. Sim, é por isso que vai ocorrer a osmose entre elas. Por isso que as células vão murchar, né? Como diz. Há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução salina do meio. Correto. Até para explicar essa primeira aqui, né? Por que migra do interior da célula para a solução salina do meio? Porque o meio da célula é um meio, é um meio hipotônico.
e o meio da solução é um meio hipertônico. Então, vai sair do interior da célula para a solução salina do meio. Quanto maior for a concentração salina externa, menor será o fluxo de solvente da célula do meio. Está incorreto por quê? Porque, na verdade, quanto maior, né, for a concentração da solução do lado de fora, mais eu vou ter solvente saindo da célula para o meio, não menos. Então, está incorreto. O último, o fluxo de solvente ocorre através de membranas semipermeáveis. Que membranas são essas? As membranas das células vegetais. Isso aqui é o que explica, por exemplo, por que, né, das frutas, como a gente falou lá atrás, quando você coloca as frutas na salada, por que que o caldo da salada vai aumentar de volume? Porque vai migrar, né, solvente de dentro das frutas para o meio externo que está mais concentrado, certinho? Aí tem um desafio que foi lá no começo da aula. Certamente você já viu que é um alimento estragar. Uma fruta ou algo preparado em casa acabou se deteriorando. Agora imagine quais as necessidades de conservação de alimentos que são exportados. O Brasil é um grande exportador de carne, principalmente carne bovina e suína, mas também importa carnes nobres da Argentina. Como o produto é conservado até chegar a seu destino? Será que o sal é a única opção para a conservação de alimentos como as carnes? Bom, na verdade, a gente sabe que existem outros tipos de tratamento, né? Qualquer alimento que fique exposto a um ambiente por um tempo maior vai favorecer a formação de mofo, de bolor e até de larva. Vocês já viram carne mesmo quando fica muito tempo? A gente consegue ver até aqueles bichinhos, né, andando lá na carne. Então, o que vai determinar a proliferação desses e outros organismos, na verdade, é o tipo de alimento, né, que alimento eu estou usando, e a quantidade de água presente em sua composição. Então, é por isso que foi preciso desenvolver alguns tipos de técnicas, né, para poder melhorar a conservação dos alimentos. Então, quais são os tipos que a gente tem? A gente tem a conservação pelo calor, que pode ser pelo cozimento, aquela defumação, por exemplo, a conservação pelo frio, quando você congela, a conservação pelo controle de umidade, a conservação pela adição de um soluto, que poderia ser, no caso, a osmose, a conservação por defumação, como eu falei lá atrás, a conservação por fermentação, pela adição de aditivos químicos, por irradiação. Então, assim, são vários tipos de métodos, mas todos eles têm o objetivo de evitar que os alimentos sofram alterações, né? Sejam elas de qualquer origem, seja ela microbiana, enzimática, química ou física. Os alimentos como carnes, leites e frutas, legumes, eles têm muita água em sua constituição. Então, qual que é a forma mais fácil de fazer com que eles possam ser conservados por mais tempo? É através das propriedades coligativas, né? Seja aumentar o ponto de ebulição, diminuir a temperatura de congelamento, facilitar a entrada ou a saída de água, né? A questão das mudanças de estado físico, variando a temperatura e pressão. Então, todos esses aí, associados com alguns métodos de conservação de alimentos, eles servem para que a gente possa conservar esses alimentos por mais tempo. Nós temos um processo bem interessante, que é o chamado de liofilização, que é esse daqui, ó. Esse processo de liofilização, na verdade, assim, a substância ela é congelada a vácuo e depois o gelo formado ele é sublimado. Esse processo é usado, por exemplo, no café instantâneo, né? Ele é desidratado da seguinte maneira: congela o produto e depois sublima o gelo que fica lá. Então, no café instantâneo, esse é o processo que a gente usa. A adição de solutos, desidratação por osmose, pode ser nas frutas secas, na carne, como a gente falou, e tem vários outros tipos de processos, né, que todos eles servem
para poder conservar os alimentos por mais tempo, evitando o desperdício e permitindo que a gente possa ter alimentos de qualidade em nossa mesa, oriundos de partes super distantes do mundo, mas que chegam aqui com a qualidade como se tivessem acabado de ter sido colhidos, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem me perguntar, né? E aí terminamos a nossa aula, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, conforme seja o horário que vocês estiverem assistindo a nossa aula. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.